Ok, pessoal, boa noite. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. E este é um trabalho da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Todos os sábados, às 16 horas, nós temos palestra, passe e depois temos o atendimento. Quem quiser nos conhecer, é só vir, tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar então o estudo da noite. Nós estamos dando continuidade ao livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Do espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. E nós estamos ainda no capítulo Mediunidade e Oração, estudando aquele caso do Jovino, da Anésia, né? Aquele caso que o Jovino está envolvido com outra mulher, né? E a gente está analisando junto com o Aulus, com o André Luiz, com o Hilário, as questões envolvidas com a mediunidade que fazem parte desse caso, tá? Então vamos lá. Nós vimos aqui o último parágrafo, né? Jovino é uma planta que o Senhor lhe confiou às mãos de jardineira. É compreensível que a planta seja assaltada pelos parasitas ou pelos vermes da morte. Todavia, nada há a recear se a jardineira está vigilante. Esse aqui é o Aulus falando para a Anésia, depois que o Aulus mostrou para a Anésia o Jovino com a outra mulher, né, com a pessoa com quem ele está se envolvendo, num restaurante, numa lanchonete, alguma coisa assim, em clima de intimidade e tal, levou ela espiritualmente para ver. Aí foi aquele choque, né? Mas aí eles conversando fora do restaurante, ele estava explicando para ela algumas coisas, né? Estava orientando ela a respeito da atitude dela perante o Jovino, né? Então ele falou, ó, Jovino é como uma planta que Deus colocou para você cuidar. É natural que apareçam os vermes, os parasitas, né? Mas você é a jardineira vigilante. Envolva ele com mais carinho nesse momento, tá? Que ele vai precisar, né? Certamente o Aulus querendo que ela fortalecesse os vínculos de contato com o marido, né? Porque se ela enfraquecesse esse vínculo, né? Se ela se revoltasse e o agredisse, alguma coisa assim, ia afastar de vez, e aí ela ia jogar ele nas mãos da outra mulher lá, né? Essa então foi a orientação que o Aulus deu, né? Então vamos lá, vamos continuar começando o estudo de hoje então. A Anésia entendeu a mensagem transmitida por Aulus e pediu-lhe orientação sobre o seu procedimento em face da mulher que dominava Jovino, que para ela se assemelhava a um espírito diabólico, fascinando-o e destruindo-o, né? Então a Anésia diz que entendeu, tal, mas chamou a mulher, né, pediu orientação para o Aulus, o que ela deveria fazer com aquela mulher diabólica que estava destruindo o casamento dela, fascinando o Jovino, né? Então a gente costuma ter uma visão bastante parcial, a gente vê o nosso lado, e geralmente a gente categoriza as pessoas conforme a nossa predileção, conforme a gente está vendo a situação. E geralmente nós estamos prejudicados por vermos só o nosso lado, e estamos todos nós aqui encarnados ou desencarnados, estamos todos aqui criaturas em evolução, todos temos defeitos, todos temos qualidades, temos os nossos vínculos do passado, que se refletem no presente, né? Mas a gente costuma categorizar as pessoas, qualificar as pessoas, separando, né, o bem e o mal. Eu geralmente sou o bem, o outro é o mal. Eu vejo só o meu lado, que eu considero o bem, o outro é sempre o mal, né? Aquela visão maniqueísta, né? Mas é natural, né? Nós estamos aqui mergulhados nessa limitação material, por isso que o Aulus está orientando ela, para que ela enxergue um pouco diferente a situação, né? Vamos ver o que o Aulus diz para ela aqui. O assistente pediu-lhe não se referisse assim à infeliz amante, porque ela também era vítima de lamentável engano.
Então vamos dar uma paradinha aqui, né? Primeira coisa, né? O assistente, né, pediu que ela não chamasse assim a pessoa diabólica, né? Não era para tanto também, né? Isso é algo muito grave, né? A gente fala que uma pessoa é uma pessoa diabólica, né? Não é assim. Nós somos todos pessoas comuns, somos seres humanos falíveis, né? E por isso nós não somos diabólicos, né? Mesmo os seres mais perversos, tal, eles também são muito mais frágeis do que perversos, têm muito mais medos, inseguranças, uma série de problemas, né? Se a gente vai conversar com o espírito obsessor, por exemplo, ele sempre tem as inseguranças dele, sempre tem os medos, né? Só que ele cobriu isso aí com uma couraça de ódio, uma couraça de... Mas no fundo é o medo de falhar, é o medo de não conseguir e tal. Mas voltando aqui, né? Porque ela também era vítima de lamentável engano. Mas como é que ela é vítima? Se é ela que está roubando meu marido, ela que está roubando, né, de mim, como é que ela é a vítima? Aqui veja bem, o Aulus está dizendo, está olhando assim com bastante imparcialidade, é a visão dos espíritos amigos, né? É o olhar de imparcialidade, o olhar da família universal, um olhar de compaixão com as nossas inferioridades. E a amante, né, do Jovino está também enganada. Ela está também enganada, né? Ela está também equivocada, assim como o Jovino, né? O Jovino, por ter a família dele ali, ter as obrigações dele, tem a sua vivência, né, importante, pelo que os espíritos estão dando a entender, que ele deve continuar ali com a sua família, né, que é o melhor para ele no momento. E ela, equivocada, né, a amante dele, equivocada por estar interferindo num ambiente que não era o dela. Ela está entrando numa relação, né, ela está interferindo numa relação que não era a situação dela. Provavelmente a situação dela era uma outra situação. Talvez com uma outra pessoa, né? Por isso que o Aulus está dizendo que ela está equivocada, né? Certo? Ok. E aí a gente precisa tomar cuidado, né? Porque há vários tipos de equívoco, né? Nós podemos nos equivocar de vários modos. E é difícil a gente analisar, né, sob esse ângulo. O criminoso, ele é uma pessoa equivocada, né? É uma pessoa infeliz por si mesmo, porque é uma pessoa equivocada. Acha que praticando crime, praticando uma atitude perversa, ela vai se dar bem na vida, né? É um grande equívoco. Produz prejuízos, produz. Mas os espíritos amigos olham com esse olhar de conhecimento profundo, não de senso comum. Geralmente a gente expressa as nossas condenações, os nossos julgamentos, mas baseados muito no senso comum. Nessa visão de separação radical do bem e do mal, mas nós temos o bem e o mal dentro de nós, né? Nós temos o bem e o mal dentro de nós. Nós temos a sombra e a luz dentro de nós, né? Mas a gente costuma ver nos outros nessa visão muito fechada, né? Que aquela pessoa é má, né? Porque eu não a entendo, eu não a compreendo. Se eu fosse enxergar um pouquinho as suas encarnações passadas, os problemas dessa vida, a sua educação, os problemas da família, as dificuldades que ela já passou desde a infância e tal, a gente olharia com um olhar de maior compaixão, né? Interessante, né? Às vezes a gente está olhando para as pessoas assim, eu mesmo nessa área psicológica, que é meu trabalho dia a dia, às vezes eu estou olhando para uma pessoa assim, né? E eu começo a imaginar a pessoa quando ela era criança, às vezes está tendo alguma atitude que não seja muito legal, e eu começo a imaginar a pessoa, como é que terá sido, né, na sua infância e tal, como terá sido, né, com a sua família e tal, né?
Então a gente vai olhando com esse olhar de como é que foi a gênese desse tipo de comportamento, né? Como é que começou isso aí? Os espíritos, eles fazem isso os espíritos amigos, eles fazem isso de uma forma muito profunda, que eles nos conhecem de um modo muito profundo, né? E aqui na Terra a gente analisa tudo de uma forma muito superficial, né? É só aquilo que nos interessa a nós, o que não interessa é o mal, né? E a pessoa é uma pessoa apenas ruim, né? Por isso que o Aulus falou, não, que ela não se referisse à infeliz amante daquela forma, né? Porque ela também era vítima de lamentável engano, na ignorância dela, na falta de estrutura dela, né? E sugeriu a Anésia compadecer-se dela, porque terrível lhe seria o despertamento. Aqui está uma outra questão, né? Então, os espíritos sabem que como mal, ou como atitude equivocada não nos interessa, não é boa para nós, para a nossa evolução, eles sabem que isso vai ter um período e que vai haver um despertamento depois. Mais cedo ou mais tarde a pessoa desperta dos equívocos que entrou. E geralmente o despertamento é terrível, porque é acompanhado de culpa, né? É acompanhado de uma sensação de perda de tempo, uma sensação de desilusão, né? Porque a pessoa estava na ilusão e ela se desilude. Então os espíritos sabem que esses equívocos nossos, eles vão ter um custo muito alto para nós. Quando realmente as nossas atitudes estão equivocadas, né? O despertamento é sempre doloroso, né? Por quê? Porque a vida colocou dessa forma, né? Deus fez assim, as coisas que são frutos do nosso desequilíbrio, do nosso equívoco, do nosso desconhecimento, eles produzem resultados negativos em nós. Que, lógico, geram um aprendizado, né? De tudo se tira algo bom. Mas um aprendizado, às vezes, doloroso, né? Então, o Aulus sabe disso. Então, falou, se compadeça dela, porque realmente é infeliz aquele que está agindo mal. Aquele que está agindo mal é infeliz por si mesmo, não precisa que a gente faça alguma coisa para a pessoa, porque a pessoa já está infelicitada por si mesma, né? Certo? Ok, pessoal? Faz sentido para vocês? Tá ficando claro aí? Então vamos em frente, né? Então ele termina dizendo: a compaixão deveria ser a sua represália, jamais a vingança. Quer dizer, você quer se vingar, né? Lógico que a ideia do Aldous não era essa, né? Não era promover o sentimento de vingança, né? Certamente que não, né? Mas você quer reagir, você quer fazer uma represália, haja com compaixão. Você quer reagir a essa situação, né? Se compadeça, né? Jamais a vingança, né? O Aulus disse aqui, se compadeça, né? Quando a gente não se envolve com o mal que o outro está fazendo, com o erro que o outro está cometendo, quando a gente não se envolve, quando a gente silencia, né, e segue o nosso caminho, você, né, não deixa que aquela pessoa te envolva naquela vibração, fica só com a pessoa, ou com as pessoas que geraram aquilo. Se for a calúnia, né, você não se envolve com a calúnia que estão fazendo sobre você, fica só com as pessoas que geraram. Né, você não reparte aquilo com você, porque você poderia se desequilibrar, poderia se irritar, se encolerizar, se desestruturar, até adoecer, né? Mas quando você não se envolve com aquilo, fala, isso aqui, a pessoa que está falando, é um erro? É um erro. Eu sei o que eu sou, eu sei o que eu não sou também, mas é problema da pessoa. Ela que está falando, ela que está se comprometendo com um grande equívoco, que é problema dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Ah, mas você não vai fazer nada. Vou fazer o quê? Eu vou gastar tempo me defendendo?
O Chico Xavier, o Emmanuel falou assim, olha, eu vou estar com você, mas com uma condição, que você não perca nunca tempo em se defender. Que você nunca perca tempo para se defender. Por quê? Porque senão o Chico Xavier não ia fazer outra coisa, senão ficar se defendendo, né? Esse é um problema dos médiuns, que os médiuns precisam tomar muito cuidado com isso, né? Porque os médiuns sofrem ataques o tempo todo, críticas o tempo todo. Tem aqueles que bajulam, tem aqueles que admiram, tem aqueles que até de uma forma meio cega, né? Mas tem aqueles que atacam o tempo todo. Às vezes aquele que bajula daqui a pouco está atacando, né? Então, se o Chico Xavier fosse parar para ficar se defendendo de cada ataque que ele sofria, ele não fazia outra coisa da vida dele. E outra, a pessoa quando faz isso, ela começa a se desequilibrar, porque ela entra naquela frequência da pessoa que está atacando, ela entra na frequência, né? Então ela passa a receber aquela carga muito maior por entrar na frequência, né? Então Chico Xavier continuava no trabalho dele lá, né? Continuava psicografando os livros, continuava no seu trabalho de mensagens, de caridade, de auxílio e tal, né? E não se envolvia com os ataques, né? Ok. Eu sei que não é fácil, mas é importante, né? Para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio, né? Se a gente está fazendo o que é certo e estão atacando, continue fazendo o que é certo. Agora, se estão atacando porque eu estou fazendo uma coisa errada, então eu devo parar, refletir, né? E mudar, né? Aí continua o Aulus, né? Consoante a lição do mestre que hoje abraçamos, o amor deve ser nossa única atitude para com os adversários. Ponderou Aulus, né? A vingança, Nésia, é a alma da magia negra. Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão. Estão vendo, né? Quer dizer, se a gente está seguindo Jesus mesmo, né? E ela é uma trabalhadora espírita, né? Participa de uma casa espírita, tá? O amor deve ser a nossa única atitude para com os adversários. Lógico que o amor aqui que ele está falando não é só o amor doçura, o amor, né? Confiança, o amor se expressa de inúmeras formas diferentes, né? Conforme o momento. O amor pode se expressar como energia, o amor pode se expressar como doçura, né? O amor pode se expressar de inúmeras formas, né? Até com um alerta que você faz com alguém, né? Você alerta a respeito de alguma situação, né? Então o amor tem multiformas de expressão, né? É lógico que a Nésia não teria condição de amá-la, né? Como uma amiga, uma familiar muito querida, né? Ela não teria essa condição, sabendo que a mulher tá se encontrando com o marido dela e está, né, naquele affair com o marido dela, seria difícil demais para ela fazer isso, né? Seria exigir demais dela e talvez de todos nós, né? Mas o amor com paixão, como o Aulus está dizendo aqui, né? A se compadecer do erro que ela está cometendo e tal, né? Então é uma forma de amar também, né? O amor com paixão, que faz com que a gente se predisponha a caridade, né? A compaixão, a piedade, como diz o Evangelho, é a celeste, né? Precursora da caridade, né? E a gente pode praticar a caridade também de muitas formas diferentes. Só da gente não desejar o mal para a pessoa já é uma caridade, né? E em muitos casos é o que a gente vai conseguir fazer, né? A vingança é a alma da magia negra, né? Inclusive as pessoas que trabalham, né? Que trabalham com a mediunidade, que trabalham com, né, com o pensamento, com as energias mediúnicas, precisam ter mais vigilância, inclusive,
Qualquer pessoa, né? Porque qualquer pessoa tem o pensamento e o pensamento se projeta, são energias que atingem o seu objetivo, que atravessam os continentes e chegam até as pessoas, né? Na velocidade do pensamento. Na velocidade do pensamento, né? Então nós vivemos nessas trocas energéticas, que podem ser positivas ou negativas. Quando você está fazendo isso de uma forma odiosa, né? Uma forma negativa, você está usando, manipulando as forças da natureza, as forças do pensamento, as forças do universo, para o mal. Por isso que ele fala aqui da magia negra, né? Quer dizer, a vingança é a alma da magia negra. Magia negra, né? Que a gente pressupõe que seja usada para o mal, né? Por isso que é a magia negra, né? Aquela que pretende acabar com o outro, que pretende destruir o outro, que pretende, né, prejudicar o outro, né? Tem a ver com a magia negra, né? Então, quando nós pensamos negativamente, nós estamos nesse processo de lidar com as forças da natureza de uma forma ruim, né? Então, o Aulus chama a atenção para esse problema aqui, né? Ok? Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão. E se a gente fizer o mal pelo mal, em que a gente está se mostrando melhor do que outra pessoa? Se a gente está criticando a outra pessoa porque a gente acha que a gente não faria aquilo que está fazendo. Agora, se a gente está gerando um mal, está querendo um mal da pessoa, pelo mal que a pessoa está nos fazendo, é o mal pelo mal. Não é? É o mal pelo mal. Ah, Alexandre, mas tem isso, tem aquele outro. Ok, a gente pode trazer um monte de racionalizações, mas não deixa de ser o mal pelo mal. Quando a gente se detém a comentar muito mal das pessoas ou das situações, na verdade a gente está fazendo isso, é o mal pelo mal. Né? Em nada a gente acaba se distinguindo de uma atitude pressupostamente má, né? Equivocada de alguém. Né? Então a gente tem que aprender a fazer isso, né? Sair da sintonia, deixa o equívoco da pessoa com a pessoa. Se ela quiser nossa ajuda, vier perguntar, vier conversar, a gente conversa, explica, esclarece e tal, né? Mas se a pessoa está envolta no equívoco, no mal, né? Está naquela posição arrogante, deixa com ela que está gerando e ela que vai ter o resultado daquilo que ela gerar, né? Ela que vai sofrer com aquilo que ela mesma está fazendo, né? Então, a pessoa é castigada por si mesma, não precisa que você se envolva, né? Ok. A Marisete colocou: mediunidade é visto como loucura, me trato com remédios fortes para não ver ou ouvir coisas fora do normal. Então, Marisete, as pessoas podem até tentar tratar a mediunidade como loucura, né? Mas você não precisa se tratar como sendo uma pessoa que está desequilibrada, né? A não ser que você estiver realmente precisando da medicação, tal, para você se equilibrar no teu emocional, né? Agora, com relação à mediunidade especificamente, é preciso dar o encaminhamento correto, né? Então, procurar uma casa espírita, né? E ir trabalhando a sua mediunidade, ir aprendendo e trabalhando a sua mediunidade. Porque se você também não fizer isso, você vai acabar só aceitando que os médicos, muitas vezes materialistas, tentem, entre aspas, tratar da sua mediunidade com remédios somente, né? Quer dizer, aí você vai estar assinando embaixo o que os médicos às vezes querem fazer. Eu vejo muito isso, né? A pessoa tem mediunidade há muito tempo, mas também não procura a casa espírita, não procura o entendimento da mediunidade, não procura desenvolver, né, a sua mediunidade, e acaba ficando só na dependência dos remédios, né?
Os remédios têm alguma função? Tem, né? Principalmente se eu não buscar o tratamento mais amplo, né? O tratamento espiritual, né? Até para que eu vá diminuindo a medicação e quem sabe possa ficar sem ela, né? Certo? Então, tem uma parte que é dos outros e uma parte que é nossa também, né? Ok, certo. Ok. Então vamos lá, né? Vamos continuar. Por mais afetiva que lhe fosse a lembrança daquela mulher, deveria recordá-la em suas preces e em suas meditações, por irmã necessitada de assistência fraterna. Né? Quer dizer, por mais aflitiva lhe fosse a lembrança da mulher, inclusive quando alguém nos causa assim tamanha aflição, né? Não pode nem pensar na pessoa que causa aquela irritação, é todo um trabalho a ser desenvolvido, todo um trabalho a quebrar essa vibração. Até porque a aversão cultivada, né, a aversão cultivada, ela faz mal para a gente. É causa, inclusive, de problemas alérgicos, né? Pode gerar, entre outras coisas, problemas alérgicos, né? A alergia tem muito a ver com contato, né? Pele, né? Quando a gente fica cultivando aversões, né? Aquilo acaba se refletindo, né? Nos nossos meios de contato, vamos dizer assim, né? Então não é bom para a gente. São energias que podem desequilibrar a nossa pressão arterial, né? Gerar problemas na queima de açúcar, né? No diabetes. Então, quando a gente tem alguém que nos causa assim, tanta ansiedade, tanta resposta negativa em termos de, de aversão, é interessante a gente mentalizando a pessoa, mandando energias boas para a pessoa, para ir saindo daquela vibração contrária à pessoa, né? Porque quando a gente nutre vibrações contrárias às pessoas, nós somos o fulcro gerador dessas energias ruins, né? Nós acabamos nos tornando fulcro gerador de energias ruins. E nós somos o primeiro a nos desequilibrar gerando energias ruins. Ah, mas a pessoa fez isso para mim. Ok, lembra do que a gente acabou de falar. Problema da pessoa. O meu problema é amar. Eu posso não estar convivendo com a pessoa, posso até nem ter confiança para estar trabalhando junto com a pessoa, alguma coisa assim, mas eu não preciso odiar a pessoa, né? Eu posso mandar vibrações boas, onde ela estiver, que ela esteja bem, que ela esteja em paz, que ela se equilibre, né? Entendeu? Então eu vou me limpando desses sentimentos, né? E a pessoa, se ela tiver sentimentos ruins com relação a mim, aí é um problema dela. Mas não vai encontrar guarida dentro de mim. Por quê? Porque eu não vou ficar nutrindo esse tipo de sentimento pela pessoa. Porque eu me amo, né? Eu amo minha saúde, eu amo minha vida, e porque me amo, eu não me permito ficar cultivando pensamentos que me destroem e que destruiriam o meu corpo, a minha saúde, a minha vida. O raciocínio é simples, né? Eu sei que na prática exige esforço, exige exercício, mas o raciocínio a princípio é simples, tá, pessoal? O raciocínio é simples. Eu me amo, então eu não me permito ficar cultivando. Cultivando não quer dizer que você não possa sentir raiva, não possa, nós podemos sentir qualquer coisa, mas eu não preciso cultivar isso. O cultivo tem a ver com aquela energia que você vai colocando, adicionando ali todo dia, toda hora. Isso nós não precisamos fazer. Ok? Certo?
Então vamos lá. Então lembrar dela, né, nas suas preces, nas suas meditações, como uma irmã necessitada. Tá? Ah, mas eu vou ajudar ela ainda por cima? Você vai ajudar você. Você vai ajudar você em primeiro lugar. É lógico, as tuas energias boas também vão ajudá-la para que ela regularize o comportamento dela. Afinal de contas, a gente não quer que as pessoas fiquem bem, né? Para eu ficar bem, não tem que as pessoas ficarem mal, né? Eu quero que as outras pessoas fiquem bem também. Eu quero ficar bem e quero que os outros fiquem bem. Para eu ficar feliz, eu não tenho que ver as pessoas por baixo, as pessoas destruídas, caídas, acabadas. Não. Né? Para eu ficar bem, de preferência eu vejo os outros bem também. É melhor, né? Não é, pessoal? Ok. A Adri Metelo colocou, acho que ando doente por ser assim como você está falando. Mas como colocar tudo isso em prática? É dando o primeiro passo, Adri, dando o primeiro passo, né? A jornada de 1000 passos começa com o primeiro, né? Então, a primeira coisa é você escutar isso, analisar, você está vendo, puxa vida, né? Talvez o Alexandre possa ter razão, talvez o Aulus lá, né? Talvez seja por aí mesmo. Então, vamos começar o processo de mudança? Então, nas suas orações diárias, se você não tiver, comece, né? Suas orações diárias, se determine a isso. E olha, faça uma listinha lá das pessoas que você não tem se dado bem, que tem tido alguma coisa contra você, e comece a orar por essas pessoas. Lembre delas, mandando boas vibrações. Não fique muito assim ligado a elas, né? Mas só nessa oração, lembre, depois desliga, né? Ok? Já é um bom começo, já vai sentir diferença, tá? Isso ajuda até para que as situações possam ir se resolvendo sem que nós tenhamos que nos desgastar muito, né? Quando a gente começa a fazer assim, quando você não se vê na condição de justiceiro, que é você que tem que resolver, você que tem que colocar a pessoa no lugar dela, é você que tem que fazer isso, fazer aquilo. Quando você sai dessa posição do justiceiro, ou da justiceira, né? Que é você que vai corrigir o mundo, você que vai dizer às pessoas que elas estão erradas, que não pode falar isso, não pode falar aquilo, né? E você começa a orar pelas situações que você percebe que estão negativas, que não estão boas, pelas pessoas, né, que não estão bem. Você começa a orar, você começa efetivamente a ajudar para a melhora. Você se ajuda e começa aí você está trabalhando para a melhora, né? E isso facilita até para que a espiritualidade comece a resolver certos problemas que você queria resolver de uma forma às vezes meio truculenta. Mas aí você começa a deixar para que os espíritos amigos resolvam, para que Deus, em última instância, resolva, para que a vida resolva. E a vida tem infinitas formas de resolver o mesmo problema. E a gente estava querendo resolver só na base da agressividade, na base da truculência, né? Então aí a gente se mantém bem, né, e deixa que a vida resolva, né? Tem uma frase muito bonita que fala assim, né? Quando o homem se cala, se eu não me engano é do Emmanuel, quando o homem se cala, Deus fala através da voz inarticulada do tempo. Quando o homem se cala, Deus fala através da voz inarticulada do tempo. Quer dizer, o tempo vai mostrar, o tempo vai resolver, vai organizar situações, demonstrar quem tinha razão, né? Então o tempo vai trabalhar, né? Deus, né? A espiritualidade, tal, né? Ok? Então, mas para isso a gente tem que sair desse papel de justiceiro, né? De que a gente que vai ter que fazer tudo, a gente que vai ter que resolver tudo.
Aliás, a gente acaba tirando o grande peso de cima dos nossos ombros, né? Quando a gente para de fazer isso, para de querer controlar a vida ao nosso redor, as pessoas, né? Isso tira um grande peso de cima da gente. E você passa a dar liberdade para que as pessoas, né? Elas possam fazer o que elas quiserem, de certo modo, né? Lógico que existem alguns limites, né? Que a gente acaba impondo, mas você deixa que elas sejam responsáveis pelo que elas estão fazendo, mas também colham o resultado, né, da semeadura delas, né? Perante a vida. Ok. Adri Metelo, eu tenho um impasse muito grande para que eu possa desenvolver. Tenho uma ligação muito forte com Nossa Senhora e tenho medo de me desenvolver. Então você ia ser boa para desenvolver na nossa casa espírita, viu? Porque a nossa casa espírita é a casa de Nossa Senhora. É Maria de Nazaré, né? Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Faz o seguinte, para você sanar o seu impasse, procura uma casa espírita de Maria de Nazaré na tua cidade. Aí você vai unir Nossa Senhora com a tua mediunidade aí. Eu tô brincando, logicamente, tá? Tô brincando, mas falando sério ao mesmo tempo, viu? Se esse for o seu impasse, já tá resolvido, viu, Adri? Procura uma casa de Maria de Nazaré aí, como a nossa, e aí você vai feliz trabalhar com sua mediunidade para Maria de Nazaré. Ok? Então vamos lá, mais um pouquinho, né? Porque a gente começou atrasado. Vamos um pouquinho mais, né? Não sabemos o que nos aconteceu no passado, nem o que nos ocorrerá no futuro. Quem terá sido ela no pretérito? Aquela mulher, a amante lá, né? Quem terá sido ela no passado? Alguém que ajudamos ou alguém que ferimos? Quem será ela para nós no porvir e no futuro? Nossa mãe ou nossa filha? Né? Então é interessante, né? Os questionamentos do Aulus é perfeito, porque é isso mesmo. Às vezes a pessoa está nos prejudicando nessa vida, mas o que nós teremos feito à pessoa no passado? Quem é essa pessoa que hoje, né, está nos prejudicando? Quem terá sido ela no passado? E quem terei sido eu na vida da pessoa no passado? Seja uma coisa, pelo tipo de problemas que a gente sofre no presente, dá para a gente deduzir mais ou menos o que a gente fez no passado. Pelo tipo de dificuldades que a gente sofre no presente, dá para a gente deduzir mais ou menos que tipo de dificuldades eu criei para os outros no passado. Financeiras, afetivas, sexuais, profissionais, né? Espirituais, físicas, né? Então, dá para a gente deduzir, né? Então, se eu estou sofrendo uma determinada ação, né, que a vida está trazendo até mim, né? Dá para eu analisar mais ou menos o que eu devo ter proporcionado à vida no passado, né? Aí a gente vai saindo daquela coisa de coitadinho, né? Esse é um pensamento que nos ajuda muito a gente superar a ideia de que nós somos vítimas da vida, injustiçados pela vida, pelas pessoas. Por quê? Porque nós estamos colhendo nada mais, nada menos do que a semeadura que a gente tem feito ao longo do tempo. Então nós não somos coitadinhos, é que nós escolhemos mal algumas sementes do passado. Ao invés de semearmos flores, nós semeamos espinhos. E aí hoje a gente ainda colhe alguns espinhos, que é resultante ainda da semeadura do passado. O que a gente precisa é lidar bem com essa semeadura que nós estamos colhendo hoje, né? Algumas coisas negativas ainda, e não semear mais espinhos. Fazer o máximo possível de esforço para
semearmos flores hoje, né? Que é o momento que a gente está vivendo. Porque aí no futuro a colheita será muito melhor, né? E aqui o Aulus também está dizendo, né? Quem será ela para você no futuro? Quem será ela? Será sua mãe, sua filha? Ele está falando, nossa mãe, ele está querendo dizer para ela, né? Quando a gente fala assim, nós, né? Quando a gente está falando com alguém, isso é um bom tom, né? Esse é um tato psicológico, né? Onde a gente se coloca junto com a pessoa que a gente está tentando orientar, né? Então, quem será essa pessoa para nós no futuro? Para não dizer para você. Quem será ela? Né? O que a vida vai fazer? Será que a vida não vai aproximar ela de você e talvez no futuro ela venha a ser sua mãe, sua filha, sua irmã? Né? Que venha a ter um vínculo familiar, inclusive, né? Consanguíneo. Então, vale a pena a gente ser cuidadoso, né? Vale a pena nós sermos cuidadosos, né? Porque nós nunca sabemos, às vezes até já era um parente do passado, até que nós prejudicamos, né? E hoje a pessoa retorna para nos cobrar de alguma coisa, né? Isso não é algo impossível, né? É muito possível. Aliás, uma das coisas que mais acontece, né? A Verani, somos vítimas de nós mesmos, né? Exatamente, dos nossos equívocos, da nossa ignorância, né, Vilani? Né? Dos nossos maus hábitos, dos nossos conceitos equivocados. É isso que nos vitimiza, vamos dizer assim. É isso que nos traz prejuízos, vamos dizer assim, né? Porque a gente acaba ferindo o outro, a gente acaba prejudicando os outros, a gente acaba tendo uma influência ruim que depois retorna sobre nós. Os problemas que a gente vive hoje, eles não são causa, eles são resultado. Eles não são a causa os nossos problemas não são a causa, eles são resultados. Resultados do nosso agir no passado, que foi a causa real dos nossos sofrimentos, né? Então, o que a gente está colhendo hoje é resultado. Então a gente tem que entender isso para a gente não se vitimizar, né? Mas você quer mudar a vida, né? Você tem o poder, porque você pode mudar as causas. Você pode gerar consequências melhores. Ah, Alexandre, mas vai demorar o tempo que for necessário. Tem muitas coisas que você muda hoje, você já começa a colher hoje. E é simples, você sai na rua e você sai sorrindo, cumprimentando, você já começa a gerar causas, ou você já começa a gerar consequências positivas. Né? Tem coisa que é imediato. Né? Você deu um murro na parede e você vai sofrer. Você vai sofrer a mesma força contrária. A força na mesma intensidade. É uma lei da física, né? Vai lá dar um murro na parede e você já vai sofrer aquele retorno inevitável, né? Vai doer sua mão, vai machucar a sua mão, né? Do mesmo jeito, algumas coisas positivas, né? Você começa a mudar conceitos, começa a mudar a tua vibração, né? Teu sentimento, participando num estudo como esse, né? Que a gente vai refazendo alguns conceitos, vai tentando alterar o plano das emoções, dos sentimentos, né? Então, isso já começa a ter consequências imediatas. Você começa a olhar a vida já de um outro jeito, as pessoas de uma outra forma, né? Isso já é imediato, mas tem coisas que a gente vai cultivando para serem alteradas com o tempo, né? Elas precisam de uma germinação, de um crescimento aí com o tempo, né? Ok. E quando a gente não estiver conseguindo fazer isso sozinho, vale a pena buscar a ajuda de um profissional, de um terapeuta,
de alguém que ajude a fazer esse trabalho de análise das situações, dos problemas familiares, dos problemas íntimos, né? Que vai espelhando para você aquilo que você não está enxergando, não está entendendo direito. Onde que você está errando, onde que você... Então a pessoa vai tentar identificar certos padrões que você está utilizando. Ela, sem estar emocionalmente ligada a você, ela vai ter mais tranquilidade para observar e analisar aquilo que você traz. Então isso ajuda muito também, né? Até a Joana de Anjos recomenda, né? Ou você tenta fazer esse trabalho sozinho ou com a ajuda de um terapeuta que vai te ajudar a fazer esse trabalho de autoconhecimento, né? Certo? Ok, pessoal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se terminou esse assunto aqui. Vamos só essa última frase aqui, né? Para a gente fechar esse momento aqui, né? Ditas tais palavras, Aulus pediu-lhe, não condene. O ódio é como o incêndio que tudo consome, mas o amor sabe como apagar o fogo e reconstruir, né? Olha a diferença, né? Vocês estão entendendo? Não adianta a gente querer apagar incêndio com gasolina, né? Não adianta a gente querer mudar as pessoas com ódio, com rancor, com mágoa, não adianta, né? São técnicas que não funcionam, né? Mesmo situações conflituosas, a gente tem que aprender. É difícil para nós, mas a gente precisa aprender a lidar com as situações com amor. A gente precisa aprender, né? Isso tudo é novo para nós. O mais comum é a gente lidar, a gente já partir para sacar a arma, para sacar a faca, a espada e resolver a coisa ali mesmo, na base da espada. Mas hoje nós somos chamados a um outro método de solução dos problemas, né? O outro método de resolução dos conflitos, né? Aprender a conversar, ouvir dos lados, dialogar, né? Se colocar no lugar do outro, né? Sermos empáticos, isso tudo é um exercício, é novidade para o ser humano, né? Que está tentando se aprimorar, como todos nós estamos tentando, né? Evoluir. Mas é o caminho, pessoal, é o caminho que vai gerar consequências melhores. Porque aquele outro método, né, mais truculento, nós estamos pagando certas dívidas até hoje por usarmos esses métodos. Entendeu? Nós estamos até hoje, há séculos que nós estamos presos a essa roda de samsara, né, essa roda de causas e efeitos, em que a gente está sempre tendo que refazer aquilo que a gente já fez mal feito, né? Por não usarmos essas técnicas do amor, da compreensão, do perdão, né? Que é o que nós mais necessitamos hoje. Nosso maior aprendizado aqui na Terra. O Hermínio Miranda, naquele livro Nossos Filhos São Espíritos, né? Ele fala assim de experiências de regressão com inúmeras pessoas que estavam no ventre materno, né? E que nas regressões se perguntava, olha, o que você vai fazer? Perguntava para o espírito, né? Não para o feto que está em desenvolvimento, né? Não teria capacidade de responder. Mas o espírito está ali, né? O que você vai fazer na Terra? Né? Qual é o grande objetivo na Terra? Aí, invariavelmente, eles respondiam, aprender a amar, aprender a conviver com as pessoas, aprender a me relacionar com as pessoas. É um objetivo máximo que a gente veio fazer aqui na Terra. Nosso maior objetivo aqui. Aprender a amar, aprender a conviver, a nos relacionar, né, com as pessoas. Tá? Ok, pessoal? Então, vamos lá, né? Vamos fazer uma prece final aqui para a gente finalizar, né? Ok. Então vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua ajuda, nos trazendo
as boas intuições, nos trazendo as boas energias, irradiando sobre todos nós, nos nossos lares, sobre as nossas famílias, sobre a nossa saúde, a radiância da tua luz, da tua paz, do teu amor, que vem refletidos por esses espíritos amigos, que vem em teu nome trazer essa mensagem tão positiva para todos nós. Como o André Luiz, que se tornou repórter da vida espiritual, o Aulos, e tantos outros instrutores que André Luiz nos fala, que trazem conceitos que nos enriquecem, que nos ampliam a visão e nos fazem enxergar onde podemos melhorar e como podemos fazer para melhor servirmos e melhor evoluirmos. Abençoa, Senhor, a todos nós, envolva os espíritos necessitados, a quem um dia ferimos e que ainda não se levantaram, não nos perdoaram, que eles possam receber, Senhor, tudo de bom que nós possamos lhes dar. E se não tivermos, que Tu possas nos ajudar para que ele consiga se equilibrar, para que ele consiga ter de volta a alegria, a felicidade e a paz. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado pela presença de todos, tá? Muito gostoso sempre estar junto com vocês aqui. Um grande abraço e tenham uma boa noite, um bom descanso, tá? Quinta-feira estaremos de volta aqui às 20 horas, né? Como sempre, se Deus quiser, continuaremos nosso estudo, tá? Um abração, até mais.